tendo recebido cerca de 17 Oscars, faturado cerca de 3 bilhões de dólares, e sendo a franquia cinematográfica mais premiada da história. A trilogia dos filmes do Senhor dos Anéis, dirigida por Peter Jackson, é a brilhante adaptação da obra-prima de J.R.R. Tolkien, uma das mentes mais brilhantes da história da literatura. Mas por mais bem feito, por mais incrível que seja o filme, existem sempre alguns pontos que poderiam ter sido melhorados e que não estão alinhados com o enredo dos livros. Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar para vocês sobre as 10 principais diferenças entre os filmes e os livros do Senhor dos Anéis. Rola a vinheta. Então, eu adoro, assim, tenho que dizer isso aqui logo no início, eu adoro todos os filmes do Senhor dos Anéis, uma obra, simplesmente, obras cinematográficas muito bem feitas, muito bem dirigidas pelo Peter Jackson. Eu, hoje mesmo, aqui tô gravando no domingo, dia 19 de janeiro, assisti o último filme da trilogia, O Retorno do Rei, 4 horas e meia de um filme, assim, espetacular. Mas, por melhores que sejam os filmes, existem alguns pontos que precisam ser destacados porque eles não estão alinhados, não estão de acordo com aquilo que o Tolkien escreveu na trilogia do Senhor dos Anéis. A primeira grande diferença, eu acho que seria impossível eu começar por outra coisa que não fosse essa, é o personagem, um personagem que foi completamente eliminado dos filmes. Um negócio impressionante, você não vê nenhum vestígio dele lá, que é o Tom Bombadil, um dos personagens favoritos de quem lê os livros. Inclusive, se você quiser ter certeza se uma pessoa leu de fato a trilogia do Senhor dos Anéis, é só perguntar pra ela o que ela acha do Tom Bombadil, porque ele não aparece nem remotamente nos filmes. O capítulo 7 aqui do Irmandade do Anel, o livro 1 da trilogia, tem o nome de A Casa de Tom Bombadil, que era uma espécie de feiticeira, uma espécie de mago ali da floresta, que acolheu os hobbits, o Frodo, o Sam, o Merry e o Pippin na casa dele durante ali a viagem deles antes de chegarem na vila de Bree. Ele é um personagem muito engraçado, os hobbits passam por um muito bom momento lá na casa dele, conhecem a Goldberry, que era uma espécie de ninfa do rio que também habitava na casa do Tom Bombadil, e ele foi completamente eliminado dos filmes, você não vê nenhum vestígio dele por lá. Então essa daí é a primeira grande diferença, seria impossível começar por outra que não fosse essa. A segunda grande diferença é a passagem do tempo que é expressa nos filmes. Então, nós temos lá muito bem feita as primeiras partes, digamos, primeira 1-2 horas do Senhor dos Anéis, o primeiro filme, em que tem lá a festa de aniversário do Bilbo, tal, ele desaparece, usa o anel, abandona a vila, abandona o Shire, abandona o condado, vai para Valfenda e deixa o anel em casa. E o filme dá a entender que uma vez que o Frodo encontra o anel e tal, ele tá se preparando para partir naquela grande missão, aquela grande quest, que era de assumir o cargo, o fardo do anel. Ele, assim, o filme dá a entender que se passaram ali umas poucas semanas. Quando, na verdade, se você abrir aqui o livro 1 na página 85, deixa eu chegar aqui na página 85, aqui. Você vê aqui na página 85, abre aspas, na realidade, Frodo decidira intimamente partir no dia do seu aniversário de 50 anos. Então, o Frodo ali no filme ele parece muito jovem, etc e tal. Mas quando o Frodo sai do condado, sai do Shire, ele já tem 50 anos. E entre a festa de aniversário do Bilbo e a partida do Frodo do Shire, se passaram ali 16 anos, quando o filme dá a entender que foram ali alguns dias, umas poucas semanas. Eu acho que não fez assim, não foi um grande prejuízo eles terem eliminado isso do filme, mas é uma diferença significativa também só no primeiro livro aqui da Irmandade do Anel. Inclusive, não falei isso no início, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo por aqui. A terceira grande diferença é o Conselho de Elrond, que é uma grande reunião lá que tem em Valfenda, em Rivendell, em que chamam lá os anões, chamam os homens, chamam os elfos para reunir ali, para discutir o que eles devem fazer em relação ao anel, e é lá que vai se formar de fato a sociedade ou a Irmandade do Anel. No filme, o Conselho de Elrond, ele se passa assim, de uma maneira muito breve, assim, tem ali algumas pessoas, tem lá o Boromir de Gondor, tem lá o Gimli, e o conselho do filme eliminou alguns personagens que estavam ali naquela mesa, naquela discussão, como por exemplo o Glóin, que era um anão, o pai do Gimli. Enquanto no filme aquela reunião é até um pouquinho curta, embora ela sim, de fato, acabe com o Frodo assumindo o cargo do anel, ela
pronto, ali um pouquinho breve, quando no livro são 47 páginas, quase 50 páginas, então é algo bem mais extenso, bem mais, digamos, maçante, eu vou utilizar essa palavra, no livro. Também não acho que foi um grande prejuízo eles terem, digamos, alterado esse aspecto do livro quando adaptaram para cinema. Em quarto lugar, nós temos a morte de Boromir. A morte de Boromir é um dos momentos mais sensacionais, um momento épico no finalzinho do primeiro filme, em que o guerreiro, o heróico guerreiro de Gondor, Boromir, eu sei, ele não é um grande, um dos melhores personagens do Senhor dos Anéis, mas pronto, aquela redenção dele é muito legal. Ele morre ali atingido por várias flechas, lutando ali com um grupo de cerca de 100 orcs, 100 Uruk-hai. E aquele momento fantástico, eles fizeram aquilo lá ficar muito, muito legal no filme. Mas tem um problema, porque a morte do Boromir não acontece no final do primeiro livro. Na verdade, ela acontece no início do segundo. Então eles mudaram ali um pouquinho as coisas, algo que deveria aparecer no início do segundo filme, eles colocaram no final do primeiro livro. Também é uma diferença muito sutil, não há um grande prejuízo, mas calma que algumas diferenças que eu vou citar mais pra frente no vídeo, de fato deram um prejuízo grande e são alguns problemas mais sérios na adaptação para cinema. E já vou falar agora, o ponto central, assim, o grande erro, o grande problema dos filmes do Senhor dos Anéis é um personagem chamado Faramir. Faramir era um capitão do exército de Gondor, filho do regente do reino, chamado Denethor, e irmão do Boromir, que morre no final do primeiro filme. Pois é, tô dando muitos spoilers. Só que tem um problema, no filme ele é um cara meio... ele quase repete o erro do irmão, ele fala que, pronto, ele praticamente faz o Frodo e o Sam de prisioneiros e fala que eles vão pra Gondor, etc e tal, leva eles pro perigo, pra Osgiliath, que era uma cidade, uma zona de guerra, quando no livro ele é um personagem de caráter, de nobreza incontestável. Então eles realmente estragaram esse personagem no filme. No filme seguinte, no último filme, Retorno do Rei, eles até tentaram consertar um pouquinho, assim, dá pra engolir. Ele tem ali alguma nobreza, não é um sem vergonha, mas ele é muito, mas mesmo muito melhor no livro. Se eu pegar aqui a página 304, deixa eu chegar lá que são muitas páginas. Aqui a página 304 do livro Duas Torres aqui, essa edição Publicações Europa América. O Faramir está ali falando com o Frodo sobre o anel. Ele fala o seguinte, abre aspas: "Mas perde os teus receios. Eu não me apoderaria dessa coisa, o anel, nem mesmo que se encontrasse abandonada na estrada, nem que Minas Tirith, a capital de Gondor, estivesse em ruínas e só eu pudesse salvá-la usando a arma do Senhor das Trevas, para bem da cidade e glória minha. Não, Frodo, filho de Drogo, não ambiciono tais triunfos." Ou seja, aqui no livro é claríssimo, ele não tá nem aí, ele não é... Ele mal chega a ser tentado por agarrar, por possuir aquele anel que tentou tantas pessoas, como levou o irmão do Faramir, o Boromir, a quase a loucura. Então no livro ele é um cara assim, super nobre, impecável, mas no filme ele quase estraga tudo e comete mesmo o erro do irmão. Então é realmente uma pena, é o grande erro que o Peter Jackson cometeu ali na adaptação da trilogia. Mas, voltando agora, não para um personagem, mas para um evento, que é o Exorcismo de Théoden, a diferença número 6. Eu confesso que eu gostei mais de ver, de imaginar e de, digamos, enxergar o exorcismo, vocês já vão entender o que é que eu tô falando, no filme. Mas antes, eu vou colocar aqui o que eles fizeram no filme. Assiste aí. Stop. I told you to take the wizard. Stop. Theoden, son of Thengir. Too long you've sat in the shadows. I would stay still if I were you. Hearken to me. I release you from the spell. You have no power here, Gandalf the Grey. You, 'cause 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 '
I will draw you, Saruman, as poison is drawn from a wound. Wait. If I go, Theoden dies. You did not kill me. You will not kill him. Rohan is mine. Be gone. Pois é, mesmo incrível. Agora, deixa eu explicar. Théoden era o rei do reino dos cavaleiros, o reino de Rohan. E ele estava, digamos, o espírito dele estava possuído, ele estava ali sob o domínio de Saruman, que era um mago, um Istari, um mago do bem que tinha traído os seus amigos e se tornado, digamos, aliado fantoche de Sauron, o vilão do Senhor dos Anéis. Então essa cena é o momento em que o Gandalf, lá com o bastão dele, toda a glória e o poder dele, digamos, arranca o espírito do Saruman de dentro do Théoden, aquele rei que estava ali à beira da morte. Então no filme, esse evento é um negócio emocionante e tal, e ele vai lá, põe o cajado na frente do Théoden e pá, expulsa o espírito do Saruman, e o Saruman lá na torre dele em Orthanc, né, uma queda, cai no chão. Só tem um problema, se eu pegar aqui a página 127, entre 127 e 132 do Duas Torres, aqui o segundo volume da trilogia, esse exorcismo, ele é feito de uma maneira muito mais lenta. Então o Gandalf fala lá com o Théoden, eles vão lá, eles sentam num banco, então eles saem, o Théoden respira um pouco, aí eles voltam. Então é algo mais lento, algo mais sóbrio, mais calmo, enquanto no filme é algo bem mais emocionante. Eu inclusive gostei mais do aspecto que o filme ressaltou. Obviamente que ele fez isso em vários outros momentos da trilogia, para deixar as adaptações para cinema mais interessantes, mais emocionantes, e não algo mais lento, mais arrastado, como os livros são em alguns momentos. Outra coisa que eles adicionaram, a diferença número 7, é o romance Aragorn-Arwen. Já vou me corrigir aqui, porque eles de fato eles não adicionaram aquilo no meio da história, mas eles colocaram ali desde o início, assim, desde a primeira metade do primeiro filme, eles colocaram que existia claramente uma relação entre o Aragorn, o futuro rei de Gondor, e a Arwen, a filha de Elrond. Então eles colocam aquilo desde o início, ela dá uma espécie de pingente, de joia para ele, que simbolizava a imortalidade dela. E algo que fica legal, algo que fica bem e correu lindamente ao longo de todos, formou uma linha coerente ao longo de todos os filmes, que culminou, digamos, no casamento deles no final do terceiro filme. Só que nos livros, você pode pegar aqui todos os 3 volumes do Senhor dos Anéis, você não vai encontrar aquelas cenas que eles puseram nos livros. Tem uma cena, uma hora em que o Aragorn cai no rio, ele tem uns sonhos, umas visões com a Arwen, mas nada daquilo ocorre no livro. De fato, tinha um amigo que estava lendo, isso daí não é algo recente, já faz aí mais de 2 anos, um amigo que estava lendo a trilogia do Senhor dos Anéis, e ele achava que o Aragorn ia casar com a Elwyn, a princesa de Rohan, que era outra personagem, e ele tinha quase certeza de que aquilo ia acontecer, e só no final do último livro deu aquela reviravolta, e do nada o Aragorn parecia que pronto, ia casar com a Arwen, porque no livro esse, digamos, romance não aparece ao longo da história, não tem nem vestígio dele, nem no primeiro, nem no segundo. Se a gente for no finalzinho, aqui nos apêndices, nos contos extras, nas últimas páginas do volume do Retorno do Rei, vai ter lá um conto em que o Tolkien vai explicar que o Aragorn e a Arwen já se conheciam antes, que a primeira vez que o Aragorn viu a Arwen, ela estava dançando, numa clara referência ao Beren Lúthien, que é outra grande história de eras, de séculos atrás na Terra-média. O Peter Jackson deixou esse romance muito evidente desde o primeiro filme, quando na verdade ele só aparece meio que repentinamente no final do terceiro livro, e depois, se você quiser saber o porquê daquilo, você tem que investigar os apêndices. A oitava diferença que eu gostaria de elencar é uma diferença até bastante grande do enredo do livro de Duas Torres, só que no filme do Retorno do Rei. Porque o filme do Duas Torres, ele acaba quando o Frodo, o Sam e o Gollum estão saindo de Osgiliath. Eles foram libertados pelo Faramir,
eles estão saindo de lá, mas na verdade no livro eles nunca foram para aquela cidade. O Faramir não era um sem vergonha, ele era um cara mais nobre, como eu já referi. Então o filme do Duas Torres acaba ali, quando o livro do Duas Torres, ele acaba só na metade do Retorno do Rei. Então eles diminuíram o tamanho do filme Duas Torres e aumentaram muito o tamanho do Retorno do Rei. Foi algo que eles decidiram fazer. E no filme, ou seja, eu tô falando do livro das Torres, mas do filme Retorno do Rei. No filme, o Gollum, ele tem um momento em que ele rouba os pães élficos da mochila do Frodo e do Sam e joga eles do penhasco. Então vocês podem ver que ali o Gollum fez um esquema para tentar deixar o Sam mal diante do Frodo, envenenar o coração do Frodo contra o Sam, etc e tal. Só que isso nunca, nada disso acontece no livro do Duas Torres. Por quê? Porque o Sam e o Frodo fazem a escalada inteira juntos, eles entram no túnel. Se vocês não sabem do túnel, dos personagens que eu estou falando, vocês têm que ler os livros ou assistirem os filmes são excepcionais, como já referi várias vezes. No livro eles sobem a escada inteira juntos, não tem esse negócio do pão que eles roubaram, de que a aranha também podia causar algum perigo pro Gollum. Nessa parte do filme, eles mudaram ali algumas coisas para deixar um pouquinho mais simples a história. O que acontece de fato no livro é que o Sam acompanha o Frodo até o final e só depois do túnel que eles se separam. A última diferença é a diferença, digamos, dupla, a diferença 9 e a diferença 10, que estão bastante interligadas. Então, na adaptação para cinema, o Saruman, ou Curunir na língua élfica, ele morre no início do Retorno do Rei. Então, ele estava ali no topo da Torre de Orthanc, ele tem ali um diálogo acalorado com o Rei Théoden, eles tentam iludir ali o Gandalf e a companhia do pessoal do bem. O Peter Jackson mudou um pouquinho as coisas e fez o Grima matar o Saruman ali no topo da torre mesmo, e depois o Grima morreu com uma flechada, e é assim que acaba o Saruman e o Grima, e é isso, e pronto, esquece eles. Só que isso daí não tá de acordo com aquilo que o Tolkien escreveu. Por quê? O Saruman e o Grima não morrem na Torre de Orthanc, ponto. Então essa daí é a primeira diferença 9. A diferença 10 também envolve o Saruman e o Grima. Por quê? Porque eles não morrem, eles ficam presos lá na torre. Tem lá toda a aventura, o Gandalf, o Aragorn, o Gimli e o Legolas vão lá pra Minas Tirith, depois pra Porta Negra, eles lutam com o Sauron é derrotado, etc e tal. Então, quando acaba toda aquela macro história e o Frodo, Merry, Pippin e Sam estão retornando pro condado, eles chegam no condado, eles encontram o quê? A vila deles completamente, digamos, controlada no regime ditatorial, que é governada por quem? O Saruman e o Grima. Eles tomaram o controle daquilo enquanto os hobbits estavam fora. Isso daí é a última parte do Retorno do Rei, o expurgo do condado, que é a grande diferença, a diferença número 10, que também é completamente apagada dos filmes. Então essas duas diferenças são bem mais chamativas de todas as que eu elenquei, porque o Saruman e o Grima não morrem na Torre de Orthanc, mas sim no condado, no finalzinho do Retorno do Rei. E sim, e lá o Saruman é morto pelo Grima e o Grima depois morre na flechada. Mas eu entendo que o Peter Jackson também quis simplificar a história e pronto, matou ali o Saruman e o Grima lá na Torre de Orthanc mesmo e ficou por ali. Então basicamente é isso, pessoal, as 10 grandes diferenças entre o filme e o livro do Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien. Primeira diferença é o personagem eliminado, o Tom Bombadil. A segunda é a passagem do tempo. A terceira é o conselho de Elrond. A quarta é a morte do Boromir. Quinta, a corrupção, digamos, do Faramir, o personagem que era muito mais nobre do livro, só que ele foi, digamos, estragado nos filmes. Em sexto, o exorcismo do Théoden, exorcismo entre aspas. E em sétimo também, o romance Arwen e Aragorn. E em oitavo, aquela mudança de enredo, quando o Gollum joga os pães élficos abismo abaixo. Em nono, a morte de Saruman, do Saruman e do Grima, mas principalmente de Saruman. E, por último, o expurgo do condado. Alguns desses pontos foram alterados no filme, outros foram completamente eliminados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não leram, por favor, leiam aqui a trilogia do Senhor dos Anéis, vale muito a pena. Se você não assistiu os filmes, assista, por favor, são incríveis. O primeiro e o segundo tem 3 horas, o terceiro tem 4 horas e meia, mas vale muito a pena. Tem ação, tem um pouquinho de romance, tem muitos bons atores, bons personagens, boas cenas de batalha, boa fotografia. É simplesmente
incrível. Se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou, parece que você gostou, então já metralha aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Façam isso agora, senão o Sauron irá retornar à Terra-média e todo o esforço dos grandes heróis do Frodo, Gandalf e Aragorn terá sido em vão. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!